Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por mais este dia de nossas vidas, por esse momento da partilha que nos faz cada dia melhor bem nas nossas vidas, nas vidas daqueles a quem nós queremos bem. Então, pedimos agora o Espírito Santo. O Espírito Santo é a luz de Deus, a luz que serve para tudo, a luz que serve para discernirmos sobre a melhor atitude, por exemplo, de nossa casa, com nossos filhos, com o marido, com a esposa. O Espírito Santo que ilumina, por exemplo, no nosso trabalho, para conseguirmos fazer cada vez melhor aquilo que fazemos. Espírito Santo que ilumina em todas as áreas de nossa vida. É claro, a função primeira, principal, é nos iluminar com a palavra de Deus. É isso que o Espírito Santo deseja. Por exemplo, você já ouviu falar de Salomão? Salomão pediu a sabedoria, que é essa luz de Deus, e todo o seu reino prosperou. Tudo ali acontecia a olhos vistos, o progresso a cada dia, mais bens ele conseguia para o seu povo, porque pediu essa sabedoria, que é a luz de Deus. Por isso que nós, com insistência, pedimos o Espírito Santo para nós, para você, porque essa luz de Deus nos é mais necessária do que a vida. Porque o homem que não tem luz de Deus, ele faz um suicídio. Todas as suas obras, todos os seus... Jesus diz isso, de que adianta ganhar o mundo inteiro se o homem vier a perder a sua alma. Então o Espírito Santo é esse equilíbrio divino, para que as pessoas, claro, recebendo a sabedoria para o seu trabalho, para a sua família, para a sua vida social, para os seus empreendimentos, qualquer que seja ele, mas muito mais do que isso, o desejo de Deus é que a luz do Espírito Santo nos ilumine em relação à fé. Por isso pedimos para vem Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, que nesta noite, nesse dia, nesta hora, você seja iluminado pelo Espírito Santo, que você possa crescer cada dia mais. E o Espírito Santo faz isso cada vez que você é iluminado, que você cresce no conhecimento de Deus, na fé, tanto mais alegre você se torna, tanto mais dependente de Deus, que não é uma dependência nociva, mas pelo contrário, que é uma dependência que te alegra e que te liberta. É a dependência que te liberta, a oração é que te liberta. E Jesus conta uma parábola muito interessante para nós, para ver o tamanho da nossa fé. Quer medir a tua fé? Olha aqui a régua para medir a tua fé e a minha também. Jesus conta uma parábola da viúva perseverante, capítulo 18 do Evangelho de São Lucas, desde o versículo 1. Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Parece que tem alguma coisa parecida aqui no nosso país, não é verdade? Um juiz que não respeita coisa alguma, não se preocupa com pessoa nenhuma. Havia nesta cidade, ou nesse país, juiz ou juízes que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva, que vinha com frequência à sua presença dizer-lhe: Juiz, faze-me justiça contra o meu adversário. Juiz, faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis.
Por fim ele disse: eu não temo a Deus e não respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, eu lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz esse juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará esse socorro? Jesus está dizendo, olha o tamanho da nossa fé, Jesus dizendo assim, porque a pessoa que tem pouca fé, que a pessoa que ela faz? Ela pode até pedir, meu Deus, me cura dessa doença. E esquece, Pai, mas a pessoa, essa é a medida da fé. Jesus contou a parábola olha aqui, ele vai dizer, Jesus, para mostrar que é necessário, quer dizer, imprescindível, não tem jeito de você viver sem fazer isso, é necessário, como não é necessário que você se alimente para sobreviver, a oração é o alimento da alma, você precisa dela para sobreviver. E Jesus contou essa parábola para quê? Sempre que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. É necessário, Jesus propôs essa parábola para dizer que é preciso orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Então, o que é a nossa vida? Então, muitas vezes fala, nossa, o cara é beato, não sai da igreja, todo dia rezando. Essa é a fé que alimenta a alma. Imagine você se comesse uma vez por semana somente, ou bebesse água uma vez por dia. Outro dia estava ouvindo um padre dizer, nossa, conversar com Deus é o dia todo, e ele deu esse exemplo. Ou a criança conversa com o pai, com a mãe o dia inteiro. Olha que exemplo bonito, a criança, principalmente pequenininha, depois que cresce, as coisas mudam um pouco, ou mudam bastante, mas assim, enquanto a criança é pequena, pai isso, aquilo, mãe, cadê aquilo, mãe me dá aquilo, então a criança conversa com o pai o dia todo, claro, num momento específico que você tem uma necessidade, tem uma aflição. Veja, por exemplo, o nosso país, olha o esquema que montaram para o nosso país, inventaram essa epidemia, dão-lhe claro, ela está aí, a gente não nega isso, mas deram-lhe uma proporção assustadora, e agora mais assustadora ainda, olha o esquema, eu jogo um país na miséria, há milhões de desempregados, como será o nosso, como é o nosso, e vai aumentar o número de desempregados no nosso país. Então você não vai ter emprego. Então o que é isso? É transformar o Brasil numa Cuba. Então eu faço o quê? Eu proíbo os comerciantes de venderem, e eles não vendem, não pagam empregado, despedem. Então eu vou jogar na miséria. Aí eu me lembrei de uma passagem do Apocalipse que vai dizer assim, 1 denário por uma medida de trigo, 1 denário por 3 medidas de cevada. Para nós é mais comum o trigo. Imagine você, 1 dia de salário, uma medida de trigo. Então é isso que querem fazer. O salário mínimo será uma fortuna. Então, nós precisamos rezar para quebrar porque todos vão sofrer. Vão sofrer os trabalhadores de indústria, os trabalhadores do campo, os proprietários de campos que precisam vender a sua colheita. Ainda esses dias vi lá
montanhas de tomate jogados porque não conseguiu vender, não tinha transporte, não conseguiu dar vazão a toda a mercadoria. Então, rezar sempre sem deixar de fazê-lo. Nós precisamos da graça de Deus no Brasil mais do que nunca. Esse comunismo é semelhante a Cuba, estão forçando todas as situações. Quando houver 40 milhões de desempregados, Deus não permita, estamos rezando para não... É isso, vamos rezar. Não é o tonto, o besta, o carola que vai na igreja suplicar, não. Nós estamos suplicando pela vida do corpo também. Pai, o pão nosso de cada dia, que Ele venha alimentar o nosso corpo, a nossa alma também. É claro, aqueles que vivem na fartura se esquecem de Deus. O primeiro passo de quem começa a ganhar bem, começa a ficar rico, é se esquecer de Deus, na maioria dos casos, com raríssimas exceções. Pessoal, quanto mais rico fica, menos depende de Deus. Isso pode se tornar para nós um bem, mas o bem de hoje, nós estamos vendo que teremos a necessidade de rezar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Algumas pessoas dizem assim, eu tenho fé, mas eu rezo na minha casa, eu não vou atrás de religião nenhuma, eu não frequento nada, porque um faz outra coisa, outro faz outra. Então, nós não estamos aqui para analisar o que outros fazem. Nós estamos aqui para defender a nossa vida, vida da família, vida da nossa família, a vida do nosso estado, do nosso país. Por isso que nós devemos rezar, embora o cenário que se nos apresenta, que nós vemos aí um cenário de destruição, de pobreza, de indigência, e ainda citam pais de família, quando não tem mais nada para dar para a sua família, ou trabalhadores, sejam a mulher, seja o homem, sejam os dois que trabalham, quando eles não têm mais nada. Um amigo me disse ainda anteontem, a minha mulher acabou de ser despedida, e serão muitos. Então, rezar sempre sem jamais deixar de fazê-lo. Porque não estamos pintando uma situação política, mas estamos dizendo, o momento é sério, é grave. Não haverá dinheiro para pagar ninguém. Os donos de lojas ou de indústrias não vão ter dinheiro para pagar os seus empregados porque não está saindo mercadoria. Por quê? Porque por malícia, veja bem, fecharam tudo, mas fecharam e tudo foi proposital desde o começo. Desde o espalhamento desse vírus, o que, mesmo que não fosse tão sério, há muitos técnicos dizendo, não se assuste, isso, as pessoas que têm uma boa resistência, não vão sentir às vezes nada, como muitas pessoas já pegaram, não sentiram nada, quando muito um resfriado, ou uma gripe, um pouco de febre se der, mas assim, foi para alarmar, foi para destruir o país todo, não só o Brasil, também a Itália, que sofreu mais, os Estados Unidos, você viu o baque que sofreram lá em Nova York, Boston, Chicago, estava vendo ainda hoje. Rezar sempre sem jamais desfalecer, é a nossa pátria. Mas não é uma pátria, o Brasil lá longe, são nossas famílias, são nossas vidas, são nossos filhos que, se nós não rezarmos, vamos pegar um comunismo como o de Cuba, por exemplo. Vi uma história um dia que uma pessoa em Cuba, quando fica doente e ela precisa ir para o hospital, até o colchão da sua casa ela tem que levar para o hospital, ele pega o colchão que ele usa em casa e leva para o hospital porque lá não tem colchão. Olha a gravidade, eu não estou falando da gravidade por causa de uma situação política ou social, mas por causa da nossa própria vida, dos nossos filhos, das nossas famílias. Você trabalhar, já pensou, trabalhar um dia inteiro para você ganhar um marmitex e dividir em 3, 4? Por que faz isso? Porque os países comunistas precisam pagar muito pouco.
Então, quando houver um grande desemprego, o que vai acontecer? Eles vão descer o salário mínimo para 500, para 200, para 100 reais por mês. Essa é a intenção deles. A intenção clara, manifesta agora, já manifestou tudo, com o fechamento de todos os comércios, todas as grandes lojas, as indústrias, tudo fechando. A intenção definida, clara, de jogar um país na miséria total para que tudo ali se compre a preço de banana. Chega um falso salvador, entre aspas, né? É falso e é entre aspas também. Eu compro a sua... Você está passando fome. Uma propriedade, uma casa que valia 200 mil, ele vai falar, eu te dou 10 mil e você vai vender num estágio de fome profunda. E as pessoas tomam conta de um país inteiro por causa disso. Oferecem aí um centésimo do que vale uma coisa e a pessoa, se tiver em desespero, se tiver crianças passando desespero na sua família, ela vai vender. Às vezes propriedade que gastou durante toda uma vida para conseguir aquela propriedade. Chega uma pessoa, oferece para você, você pagou 200 mil de uma casa, ele pode te oferecer 10 mil, 5 mil. Se teus filhos estiverem passando fome, você vende. Rezar sempre. Não estou fazendo discurso político, eu estou dizendo da necessidade da oração. Esse juiz, não respeito ninguém, eu não devo nada para ninguém, eu sou superior a todo mundo, ninguém pode me fazer mal, mas ele está me importunando. Nós temos que importunar a Deus. Importuná-lo, Senhor, cuida do nosso país, olha pelo nosso país, suplicar a nossa Mãe Santíssima, eu digo sempre, antecipadora das graças de Deus. Você vê no Evangelho, nas bodas de Caná, filho, eles não têm mais vinho, Jesus vai dizer claramente, minha hora ainda não chegou, não chegar a hora dele fazer nenhum milagre, nenhum sinal, nenhuma cura, nada. Não chegou a minha hora, não é hora de eu salvar esse país daqueles que estão querendo devorar tudo que tem aqui. Então, não é hora de ficar pensando se você vai rezar ou não. Pensa nos teus filhos, nos teus netos, na tua própria família, nos bens que você tem, na casa que você tem, na propriedade que você tem. Pensa em tudo. É um ataque fortíssimo, comunismo, é o demônio que está lutando nas pessoas. Eu disse, chamaram o demônio no carnaval, no outro carnaval chamaram também, estão chamando nos shows aí. Tem uma classe que se preocupa em chamar demônio. O demônio traz isso, a desolação total, a morte, a desgraça Nós estamos vendo aqui, chamaram o demônio no carnaval e ele veio, e olha o que ele fez, trouxe uma multidão de pessoas querendo devorar o nosso país, nossas famílias, nossas crianças, eles querem devorar tudo. A hora é séria, é de súplica a Deus. E como Nossa Senhora disse aos pastorinhos em Fátima, rezem o terço todos os dias para alcançar o fim da guerra e a paz para as suas famílias. O que nós estamos vivendo numa guerra mais intensa do que acho que a Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Porque, veja, 40 milhões de pessoas serão jogadas na fome. As guerras mataram 5, 10 milhões de pessoas. Os ditadores comunistas mataram acho que 30 milhões de pessoas. Na China, 30 milhões de pessoas morreram para eles conseguirem instaurar o regime comunista, ou seja, fazer aquilo que eles estão fazendo no nosso país. É isso. Querem quebrar todos os países, lançar todos na miséria, na fome. Então nós precisamos trabalhar, mas as pessoas que estão dirigindo, governador de São Paulo, governador do Rio, mas alguns outros aí, governador acho que de Santa Catarina também. Ouvi agora que fecharam lojas lá imensas. Vejam,
o começo do pagamento. Estamos aí as pessoas começam a receber pagamento nesses dias, todas as lojas fechadas, os comerciantes que poderiam respirar, se recompor, né, nessa hora, estão barrados. Oferta comunista, destrói esse país que eu vou lá e dou tanto de dinheiro para você. Só Deus para nos tirar dessa situação. Temos pessoas de boa vontade, mas sem Deus não somos nada. Com Deus nós somos tudo. Então essa parábola da viúva e do juiz, pede. Se você nunca rezou na tua vida, reze agora, porque nós estamos precisando. Nós estamos à beira de um colapso social, humano, vivencial. Muitas pessoas, pais de família, entrar em desespero, depressão, podem cair aí no vício, na droga de tanta depressão, ou até em suicídio, depressão. Você está cansado de ver casos assim, e eu também? Pessoas que, porque perderam o que tinha, entraram em depressão. Você viu isso, eu vi também. Então, a hora de rezar sempre sem deixar de fazê-lo. E Nossa Senhora diz: rezai o terço todos os dias, porque só ela lhes poderá valer. Porque só ela? Porque eu tenho fé, você tem, o outro tem também, uns mais, outro menos. Mas assim, nós precisamos rezar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Estamos numa situação dificílima. O horizonte que nós vemos é terrível, é macabro. Só Deus pode reverter essa situação. Então, não é hora mais de clamar: eu tenho a minha fé, eu faço do jeito que eu quero. Não, se você faz do jeito que você quer, faça muito mais. É claro, nós pertencemos a uma igreja, nós rezamos o terço todos os dias, suplicando a Nossa Senhora, porque ela é a antecipadora da hora de Deus. Ouça a palavra de Jesus: mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas a pedido de Maria, fazei o que ele vos disser, o que ele nos está dizendo. Agora rezem muito, porque este país está à beira de um colapso. Vejam, a ironia eu ouvi um governador outro dia falar: olha, por favor, não despeçam seus empregados. Com o que eu vou sustentar meus empregados? Olha a insensatez. Se fosse nenhuma criança de grupo acredita nisso. Olha a ironia. Não despeçam seus empregados. Vai pagar com o quê? Eu não estou vendendo nada, meu comércio está fechado, minha indústria está fechada, eu não consigo escoar a minha produção. Aqueles que produzem, ou o que pagam não é o suficiente para pagar tudo isso você já ouviu, você já conhece. Mas Jesus está dizendo aqui: é necessário orar sempre sem jamais deixar de o fazer. Então, todos podemos rezar. Nós, a graça de sermos católicos, temos a intercessão de Maria Santíssima. Ela vai disse em Fátima: a guerra vai acabar, os soldados voltarão logo para suas casas, mas rezem o terço todos os dias para conseguir o fim da guerra. Nós estamos numa guerra. Rezem o terço todos os dias para conseguir o final da guerra. E os soldados voltem para suas casas. Naquele tempo era diferente, mas era igual. Imagina um pai de família, todas as famílias pequenas que cuidavam lá de suas pequenas chácaras, de suas pequenas propriedades, ou com rebanho, ou com uma pequenina lavoura, como é em Portugal, tudo dividido em lotes pequenos, e ali a pessoa procura daquele lote pequeno tirar a sua sobrevivência. Imagine faltando um pai numa casa, que precisa do esforço, naquela época ainda, para carpir, para plantar, para colher. Olha o estrago que não fez naquela época.
E é o estrago que não vai se fazer agora, é claro, numa época diferente, mas é a mesmíssima coisa. Milhares, milhões de pais desempregados, é o que os que estão por trás manipulando esses políticos, eles estão manipulando-os para chegar nessa situação. Você vê os noticiários de subemprego, a pessoa trabalhava o dia inteiro para ganhar R$10 no fim do dia, R$20, porque ou faz aquilo ou morre de fome, então a pessoa se sujeita. Os que estão comandando por trás disso são verdadeiros demônios. E Jesus falou, o demônio só sai à custa de muita oração e sacrifício, oração e jejum. O demônio só sai sob essa condição. Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine, cada um de nós, que nós paremos nessa hora para sentirmos que o Espírito Santo nos ilumina, que é a hora de todos rezarem, seja você de qualquer religião for, ou não for de religião nenhuma, todo mundo sabe Pai Nosso, põe os teus joelhos no chão e reza: Pai Nosso que está, livrai-nos do mal, dai-nos o pão de cada dia, precisamos pedir desde agora, dai-nos o pão de cada dia, livrai-nos do mal, não nos deixe cair em tentação da fraqueza, nós precisamos estar unidos em oração, todo o Brasil precisa suplique, a única, entre aspas, a oração que se tornou universal, o Pai Nosso. Você não quer rezar uma oração? Vai pedindo lá ao Senhor crucificado que seu sangue seja derramado sobre nós, que perdoe nossos pecados, a nossa indiferença para com Deus, indiferença para com a oração, que o Espírito Santo ilumine você, ilumine a mim. Não é para alarmar, é para sentir a necessidade que nós precisamos rezar. Venceremos se rezarmos. Se rezarmos, nada vai dominar esse país. Nenhum sistema corrupto, comunista, vai dominar esse país. Mas precisamos rezar muito, rezar muito. Então, não existe mais carola, beato. A hora é gravíssima. A hora é gravíssima. Tudo podia estar melhor, nós estávamos começando. Você vê aí a opinião das pessoas que entendem. Nós íamos começar a sair da crise, começar a dar vida mais digna, devolver o emprego a esses 13 milhões de pessoas, 12, que já estavam desempregados antes disso. Orar, rezar sempre, sem jamais deixar de fazer, rezar sempre, sem jamais de fazer. O Espírito Santo te ilumine, te dê uma alegre força para rezar cada dia, 5, 10, 20 Pai Nosso, se for essa a única oração que você conhece, mas reze. Peça a Ele: Pai, meu Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, reino de paz, reino de harmonia, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Vamos deixar tudo isso para lá, vamos rezar, pedir misericórdia. Se ofendeu, esquece a ofensa, o roubo, tudo que te fizeram. É hora de esquecer tudo, perdoa as nossas ofensas, perdoa tudo que nós fizemos contra Ele, ou até a indiferença que a Ele demos. Muitas pessoas vivem como se não existisse Deus. Perdoa pela indiferença, perdoai as nossas ofensas, não nos deixes cair em tentação, e o grande clamor de todos nós: livrai-nos do mal, Senhor, livrai-nos do mal, livrai-nos do mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que muitas vozes te louvem, te bendigam, supliquem o teu amor e a tua misericórdia. Amém, Senhor Jesus. Amém.